Juízes, capítulo 13. Na verdade, o texto todo vai até o capítulo 16. Entretanto, vamos ler apenas parte desse texto bíblico. Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o verso 7, e depois dos versos 22 a 25. Lembrando que o texto todo é do capítulo 13 até o 16. Veja aí se alguém precisa do seu auxílio para encontrar o texto. A palavra de Deus diz assim a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Versículo 22 em diante agora. Disse Manoá a sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Verso 23. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, nós desejamos novamente ouvir a Tua palavra de uma maneira muito especial. Pedimos-te que o Senhor retire da nossa mente, do nosso coração, qualquer obstáculo que impeça isso. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa alma seja aberta, Deus, por Ti mesmo, para compreendermos plenamente a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo, os Teus projetos para a nossa vida. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a minha fala aqui dando de maneira muito breve um contexto dessa história. Após a morte de Josué, você vai se lembrar que Josué substituiu Moisés. Moisés governa, lidera o povo de Israel durante muitos anos. Logo a seguir vem Josué. Mas depois de Josué há um vácuo na liderança do povo. 300 anos em que não há um governante. O que há aí são juízes que vão julgar o povo durante aquele período. Depois começa uma nova fase, período da monarquia, com reis que vão conduzir o povo. Mas ao longo desses 300 anos, por falta exatamente da governança, de um governante, temos aí uma confederação de tribos independentes. Vocês vão se lembrar, cerca de 12 tribos, onde não havia ali um elemento unificador, apenas Deus, o nome de Deus e a presença de Deus, que era um link, que fazia a ligação dessas 12 tribos. Mas não havia um homem, alguém, carne e osso, que estivesse comandando essas 12 tribos. 6 juízes são levantados por Deus. O primeiro deles, Otoniel, depois Eude, a seguir Débora, vem logo a seguir Gideão, Jefité e finalmente Sansão. Sansão, o nosso personagem de hoje. Alguém que poderia ter julgado Israel
durante 40 anos, meus irmãos, conforme o versículo 1 que lemos aqui. Mas, interessantemente, ele julga apenas cerca de 20 anos, não mais do que isso. E por que isso acontece? Por que a liderança dele é interrompida? Nós vamos tentar entender isso daqui a alguns instantes, meus irmãos. Mas, para entender isso, é preciso considerar um pensamento que é muito mais comum nos nossos dias, e nessa geração, e eu diria, talvez ao longo da história mesmo, muito mais frequente, muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse. O pensamento é esse: nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. E me parece que Sansão ilustra bem esse pensamento. Um bom começo, nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Há um poeta americano que viveu no século XIX, que ele escreveu o seguinte: a arte de começar é algo formidável, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. Mas não é só ele que escreve isso. Teve alguém que muito antes dele colocou algo fundamental a respeito desse tema: Salomão. Ele escreve o seguinte lá no seu livro de Eclesiastes, capítulo 7: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A ideia aí é que o mais importante, evidentemente considerando as etapas que sejam legítimas, honestas, o mais importante é o fim, não necessariamente o começo, porque o início pode ser meio atropelado, as coisas não podem ser exatamente como se imaginava, mas o importante é o resultado. Como se chegou? Qual foi o fim de tudo? Chegar ao fim é importante. Salomão tem isso em mente. A Bíblia fala sobre isso. E veja que coisa interessante: Salomão, de fato, Sansão, teve um começo brilhante. Inclusive o nome de Salomão, de Sansão, no hebraico, tem o significado de ensolarado. Olha que coisa interessante. E o começo, a origem, o berço de Salomão mostra uma vida brilhante, uma vida, um início, uma origem que poderia, no fim, ser fantástico, uma vida de sucesso. Mas infelizmente ele termina, a vida desse homem termina tragicamente. Eu gostaria aqui de explanar de maneira muito breve, a origem, o início da vida deste homem. Parte da família dele, parte da estrutura da família dele, para que a gente possa entender de maneira mais clara o que foi a vida deste homem e por que não deu certo lá no final. Veja, o nascimento dele foi talvez diferente da grande maioria de nós aqui, da grande maioria das pessoas desse planeta inteiro. O nascimento dele foi precedido pela visita de um anjo. Que coisa maravilhosa, queridos! Com quantos de nós essa experiência aconteceu? Quantas pessoas você conhece que aconteceu isso? Possivelmente ninguém. Mas com a mãe desse menino acontece. Exatamente como foi com Maria, mãe de Jesus, que também recebeu a visita de um anjo, dizendo: olha, vai nascer um filho, e esse filho será muito especial para você, para a sua família e para a história do mundo. No caso aqui dessa mulher, a mesma coisa. O anjo vem e diz: olha, vai nascer um menino e da sua barriga, e esse menino será muito especial para você, para a sua família e para a história de Israel. Então essa é a primeira consideração que nós fazemos aqui na origem desse menino. Veja que coisa maravilhosa, mas há mais coisa ainda. O nascimento de Sansão foi o resultado de um milagre, meus irmãos, porque aquela mulher era estéril. O texto bíblico lá no versículo 2 diz que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Nós não sabemos o nome dela, nós sabemos o nome do marido dela, Manoá, mas essa mulher era estéril. E dela nasce uma criança. Milagre! Sansão foi um milagre.
A vinda dele, o nascimento dele, a gestação dele foi um milagre. Mas há mais coisas ainda, meus queridos. Esse menino, ele é consagrado a Deus já no ventre da mamãe dele. O verso 5 vai mostrar isso. O menino será consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Essa afirmação está aí no texto. Mais ainda, queridos, os seus pais eram pessoas piedosas, tementes a Deus, gente que amava o Senhor. Vamos imaginar aqui que eram pais que podiam ser de fato e de verdade exemplo para aquela criança, exemplo para aqueles que estavam em volta, porque eram pessoas que realmente tinham a Deus como referência das suas vidas. O texto vai mostrar isso. Também é possível perceber aqui no texto, meus irmãos, especialmente ali no versículo 8, que aquele lar, aquela casa, por ter os pais, pai e mãe crentes, era um lar onde Deus realmente era reverenciado, era adorado. Vamos imaginar aqui que se fosse hoje, talvez fosse aquela casa onde tinha culto doméstico todos os dias, onde se sentar, onde a criança ou as crianças, quem sabe outros familiares sentavam juntos e aos pés da palavra de Deus eram alimentados. Se compartilhava das Escrituras Sagradas, orava, talvez de joelhos, pedindo a Deus, clamando a Deus, agradecendo ao Senhor. Um lar onde a adoração era verdadeira, talvez tivesse quadros na parede com versículos bíblicos, um tapete onde a pessoa chegava ali e tinha ali um versículo também, um lugar de adoração. Um lugar de adoração. Veja que Sansão cresce nesse ambiente, queridos. Mais um ponto. Deus revela aos pais de Sansão qual seria a missão dele. Para que aquele menino viveria? O texto vai dizer aqui no versículo 5, também, novamente no verso 5, que o objetivo de vida daquele menino era livrar Israel do poder dos filisteus, das mãos dos inimigos de Israel. Essa era a missão de Sansão. Os pais já tinham isso em mente. E o texto vai mostrar que aquele menino cresceu, amadureceu, e ele tinha clara noção disso. Imagine comigo aqui, o menino que vai crescendo, o cabelo dele não pode ser cortado, por conta de um comprometimento com Deus. E aí talvez ele começasse a perguntar para os pais: olha, mas por que não corta o meu cabelo? Por que a coisa é desse jeito? E aí é explicado para ele. Então ele cresce sabendo qual era a razão da vida dele, por que ele estava ali, o que é que Deus queria dele. Aquele menino sabia de tudo isso. E finalmente, meus irmãos, quando ele assume a função de juiz, começa a liderar dentro das possibilidades que se existia ali naquele tempo, ele é especialmente abençoado pelo Senhor. Os versos 24 e 25 apontam isso. Veja comigo aí, verso 24. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão, e o mesmo cresceu, e o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a abençoá-lo, a conduzi-lo, a estimulá-lo, a andar com ele. Veja, é uma pessoa extremamente abençoada, especial nas mãos do Senhor, que teve o privilégio de crescer num berço onde Deus era adorado, respeitado, reverenciado. Ele tem um privilégio diferente de muita gente. Mas a pergunta que se levanta, inevitavelmente, é essa: por que Sansão começou tão bem e terminou tão mal? Por que um homem que começa com sucesso vai terminar de maneira tão trágica? Por que alguém com uma família aparentemente tão bem estruturada, que poderia dar tão certo na vida, se dá mal, dá errado, se depara com um desastre absurdo na vida e morre nesse desastre? Por quê? As respostas, meus irmãos, a biografia de Sansão vai mostrar. Com a biografia de Sansão,
que está aí, repito, entre os capítulos 13 e 16 de Juízes, temos aí as respostas. O que é que nós aprendemos com essa biografia? Primeira coisa que nós aprendemos com essa biografia, meus irmãos, e a partir daquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos tendo as respostas, porque que a tragédia aconteceu. O que ele começou bem e terminou mal. Aprendemos em primeiro lugar com essa biografia a respeito de um homem que escolheu andar sozinho. Escolheu andar sozinho. Veja, eu arrisco dizer aqui que Sansão foi um daqueles homens, uma daquelas pessoas, muito parecidas talvez com gente de hoje, nos nossos dias, que se esquece de algo fundamental para o ser humano, para aquilo que é a natureza humana, e que está apontado de maneira tão clara e tão objetiva nas Escrituras Sagradas, logo no início dela. Quando Deus cria tudo isso que existe, Ele em determinado momento cria um homem, e para esse homem, Deus vai dizer o seguinte lá no capítulo 2, logo no início da criação. Ele vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E eu quero enfatizar aqui que essa expressão colocada ali em Gênesis 2 não é exclusiva para o relacionamento conjugal. Embora esse versículo seja usado, e não há problema nenhum em ser utilizado em casamentos, em cerimônias de casamento, eu quero afirmar aqui que essa passagem bíblica, ela não se resume ao relacionamento entre um homem e uma mulher, mas diz respeito ao relacionamento humano com um outro ser humano. Inclusive é preciso lembrar aqui que, sobretudo para aqueles que estão aqui, são casados, eventualmente aqueles que ainda vão se casar, que aquela mulher que está do seu lado, ou aquele homem que está do seu lado, antes de ser a sua esposa ou o seu marido, é um ser humano, que Deus colocou ali para te abençoar, para andar ao seu lado, para te sustentar, para chorar junto com você, para se alegrar com você. É o ser humano que Deus colocou junto com você ali. E entenda, meus irmãos, Salomão, cito ele novamente aqui, quando ele escreve o seu livro de Eclesiastes, lá no capítulo 4, ele vai mostrar o seguinte, que é melhor ser dois do que um. De novo, isso aqui não é referência ao relacionamento conjugal. Ele, mais à frente, diz o seguinte: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha para mim, o que é que a Bíblia está tentando mostrar aqui? Que a coletividade, que o conjunto de pessoas, que o ajuntamento é melhor do que a solidão, do que andar sozinho, do que a opção de não ter ninguém do lado. A Bíblia afirma, do início ao fim, que o conjunto, que a unidade é bênção. É bênção. A Bíblia todinha fala sobre isso, mas eu me lembro aqui apenas do Salmo 133, como é bom, e eu quero lembrar a você que a expressão bom aí não é de prazeroso, é de saudável. A ideia ali é como é saudável e agradável, prazeroso, aí sim, estarem o quê? Unidos, os irmãos, estarem juntos, porque isso é importante. Porque isso, olhe para mim, isso faz parte da natureza humana, a necessidade de ter alguém do lado. Necessariamente um marido, uma esposa, não. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Há amigos assim. Isso é tão bom. Isso é necessário. Isso é saudável, mas veja, Sansão escolhe andar sozinho. Ele faz com a sua vida um contraponto com aquilo que a palavra de Deus ensina. Ele anda na contramão
daquilo que Deus está dizendo. Deus está apontando numa direção e ele está indo em outra. Mas lembre-se, Sansão, ele cresce num lar onde Deus era a principal referência. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele opta por andar sozinho. Eu dou aqui alguns exemplos, apenas citando, meus irmãos, de gente na Bíblia, personagens bíblicos, que fizeram a opção certa. O primeiro deles, obviamente, Jesus. Jesus, sendo o Senhor de todos e de tudo, ele escolhe andar com pessoas, ele não anda sozinho. Inclusive, ele vai ter ali alguns que são mais próximos dele, Pedro, Tiago, João, são dos discípulos, dos apóstolos, que mais andam com ele. E ele chama outros para andar com ele, pelo menos durante 3 anos do seu ministério, meus irmãos. Você tem Paulo, você tem Moisés, Davi, Josué, gente que está andando com eles o tempo todo. Gente cujo relacionamento de confiança existia ali. Eu cito um aqui, um pouco mais devagar, para exemplificar o que eu estou tentando mostrar. Daniel, o profeta Daniel, um dos homens mais íntegros que a Bíblia apresenta, mas ele protege a sua integridade, meus irmãos, praticando a prestação de contas para 3 amigos. O texto bíblico lá no capítulo 2 de Daniel vai dizer o seguinte: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho que o rei teve. Sabe o que o texto bíblico diz? O seguinte, diz assim: então Daniel, depois do encontro com o rei, então Daniel foi para casa e fez saber o caso, sabe para quem? Para os seus companheiros. Literalmente o texto diz isso. Foi para casa, encontrou com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e disse a eles: olha, meus amigos, tem uma situação assim, o rei falou isso, assim, assim, o que vocês acham? Escutem as ideias ali entre amigos, porque é necessário isso, porque é preciso isso, porque faz bem isso, porque alivia o peso. A Bíblia diz, meus irmãos, em outro local, o seguinte: que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros. É muito interessante, meus irmãos, que com a tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, lá no Facebook, há pessoas com 2.000, 3.000, 4.000 amigos alistados ali. Mas quantas dessas pessoas de fato são próximas? Amigos virtuais, que nunca se viu na vida. Não é desse tipo de amizade, desse tipo de relacionamento que a Bíblia está falando. Está se falando aqui de intimidade, de contato, de olho no olho, de ouvir a voz. É desse tipo de proximidade, meus irmãos. De calor humano, de chorar junto, de ir junto, de caminhar junto, de sentir o cheiro, de estar ali, a tempo e fora de tempo, custe o que custar, em qualquer situação, haja o que houver. É desse tipo de relacionamento que Jesus fala nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia conta. É desse tipo, meus irmãos. Mas Sansão, ele opta por ficar longe disso. Na biografia de Sansão, nós aprendemos sobre um homem que escolheu andar sozinho. Veja, com a biografia de Sansão nós aprendemos outra coisa. Aprendemos sobre um homem que perdeu a capacidade de aprender. Sansão era, e eu quero estimular você a fazer isso, a ler a história de Sansão. Talvez você já conheça, reler, então você vai rever alguns detalhes e você vai observar isso que eu vou afirmar aqui. Sansão era um homem centrado em si mesmo. O negócio dele era fazer a vontade dele. A vontade dele. Só. Ele era um homem indisciplinado, arrogante. E por isso, por essa razão, ele era alguém aqui que não era, vou utilizar uma expressão talvez um pouco mais rebuscada aqui, ele era um homem que não era ensinável. Era difícil de ensiná-lo. Não porque ele tivesse
alguma limitação mental. Não, isso era uma escolha. Por quê? Porque ele era arrogante, indisciplinado e era centrado em si mesmo. Absolutamente egoísta, egocêntrico. Essa era uma das características de Sansão. E como é que nós podemos perceber isso? O texto nos ajuda. Veja, primeira coisa, ele era uma pessoa que não sabia ouvir. Ele não sabia ouvir. Você conhece gente assim, que não sabe ouvir, que não quer ouvir, que não ouve ninguém? Talvez você conheça. Sansão é essa. No capítulo 14, você vai ter a seguinte situação. Logo no início, os pais de Sansão, Manoá e a sua esposa, se aproximam dele e dizem: olha, Sansão, você conheceu uma moça aí, mas você não deve se casar com ela. Não case com ela. Não case. Vai dar problema, não case. O que Sansão faz? Se casa. O texto literalmente diz o seguinte, ali no versículo 3, que Sansão se volta com seus pais, olha para eles e diz: nada disso, não adianta vocês falarem nada para mim. Então ele diz o seguinte: toma-me esta, porque só dessa me agrado. É ela que eu quero. Então eu quero que vocês peguem essa moça e tragam para mim. Esse era o costume da época. Os pais tinham que trazer a moça do filho. E os pais fazem isso. E sabe o que acontece? O casamento não dura 2 tempos. Acaba na primeira crise. E ele começa a se afundar. Mas ele está mostrando aqui, já claramente, meus irmãos, que ele não ouve. Ele não quer ouvir. E olha para mim, alguém que não ouve os pais, vai ouvir quem? Vai ouvir quem? Se não ouve a própria mãe, o próprio pai, se não ouve. Ele não ouvia. Segunda coisa, ele era um homem não ensinável, difícil de aprender. Ele não queria aprender, até porque ele não aprendia com os erros dos outros. Ele olhava, ele via erros ao redor dele, mas isso não era suficiente para ele aprender. Dou um exemplo aqui, Gideão. Gideão foi um juiz antes dele. Lembre-se, Sansão foi um juiz. Você tinha Gideão, logo a seguir Jefté e depois chega Sansão. Vamos pegar Gideão. Gideão, numa determinada circunstância ali da sua liderança, julgando que era, muito admirado por todo o povo, mas ele comete um erro. E esse erro é apontado lá no capítulo 8, especialmente no versículo 27. O erro dele, a partir do erro que Gideão tem, o versículo 27 do capítulo 8 sobre Gideão vai dizer o seguinte: e todo Israel se prostituiu ali, por causa de um erro cometido por Gideão. E o texto continua: e a estola, que era o objeto do erro, depois você pode ver essa história melhor, esse episódio melhor, mas a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Gideão toma uma decisão errada, e aquilo se tornou um laço na sua administração, e um laço dentro da sua casa, no seu lar. Agora veja, Sansão sabia dessa história, conhecia esse episódio, sabia do erro que o seu antecessor cometeu. E o que Sansão faz? Comete o mesmo erro. Sansão não aprende com os erros dos outros. Mas pior do que isso, meus irmãos, Sansão não aprende com os próprios erros. Com os próprios erros. Eu insisto, do capítulo 13 até o 16 você tem a história de Sansão, especialmente a partir do capítulo 14. Você tem os erros que ele comete. Eu cito alguns aqui. Sansão escolhe a esposa errada. Vai escolher outras pessoas erradas também para se relacionar posteriormente a isso. Ele toca um animal morto. A partir da lei mosaica, isso não poderia acontecer, mas ele faz. Ele toca um animal morto. Isso não podia ser feito. Ele erra nisso também. Ele brinca com
com a sua própria vida, ao fazer enigmas ali com inimigos, com adversários. Ele poderia ser morto, mas ele brinca com isso, ele se arrisca, ele gosta do perigo, ele gosta. Ele transa com uma prostituta, ele tem relacionamento sexual de maneira ilegal, de um modo que Deus desaprovava terrivelmente. Lembre-se da origem dele, dos pais dele, da casa que ele nasceu, do berço que ele tinha. Ele estava fazendo todas essas coisas de maneira inconsciente? Não. Ele sabia o que ele fazia. Mais ainda, meus irmãos, ele se deixa levar apenas pelos seus sentimentos e finalmente se apaixona por alguém que eu vou chamar aqui, numa linguagem nossa aqui, nos nossos dias, ele vai se apaixonar cegamente por alguém que é chave de cadeia, por alguém que é traíra, que é informante para os seus inimigos, para os seus adversários, uma mulher chamada Dalila. Ele cai aos seus pés e faz tudo por ela, não enxerga mais nada. O que ele está mostrando aí, meus irmãos? Que é alguém que não consegue aprender, não porque tem alguma dificuldade para isso, mas porque ele não quer. Ele não quer. É um cabeça dura. Ele não ouve ninguém, não aprende com os erros dos outros e não aprende com os seus próprios erros. Ele não muda o seu comportamento, apesar de tantas oportunidades que ele tem. Com a biografia de Sansão, nós aprendemos outra coisa. Nós aprendemos sobre um homem que não quer se consertar. Nós aprendemos sobre um homem que não quer ser corrigido. E olha para mim, isso tem a ver com o caráter. Com o caráter. Uma definição muito simples de caráter, num dos nossos dicionários, diz o seguinte: é a forma habitual e constante de agir do indivíduo. Ou seja, é o conjunto de características que define a pessoa. É aquilo que é inerente àquele ser. É um conjunto de traços particulares. Ou seja, é aquilo que se enxerga no fulano ou no ciclano. E aí é possível dizer, ele tem caráter, ou ele não tem. Aquela pessoa, aquela mulher, é uma mulher de caráter. Ou quem sabe, é uma mulher sem caráter. E como se chega a essa conclusão? Por aquilo que se está vendo na vida dela. É o cheiro que sai dela. É aquilo que se nota nela. É aquilo que se percebe nela. De maneira incontestável. O fulano é assim. Isso é o caráter. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem qualquer constrangimento, eu afirmo isso. Caráter é fruto de uma escolha. É fruto de uma escolha. Porque o que é caráter? Quando a gente pensa em alguém de caráter, a gente vai pensar em alguém que exala confiança. Que se tem confiança nele. Alguém que a verdade está sempre presente nos seus lábios. É alguém que diz e faz. É alguém que é pautado por aquilo que é o certo, é o correto. Haja o que houver. Essa é uma pessoa que tem caráter. Agora, observe. É a pessoa que escolhe falar a verdade. Porque ela podia mentir, mas ela escolhe a verdade. É a pessoa que escolhe ser alguém confiável diante dos outros, dentro da família, na empresa que trabalha, dentro da igreja que faz parte. Não é? É uma escolha. Eu já tenho dito aqui, rebatido, por exemplo, algumas afirmações que nós temos divulgada
desses últimos anos que os indivíduos eles não são culpados daquilo que fazem. Por exemplo, um ladrão, um assassino, via de regra, alguns têm defendido essa tese, um assassino, um ladrão, ele é aquilo por culpa do meio, foi o meio que o conduziu aquilo. Mas isso é uma tese, eu diria que demoníaca, do inferno, porque isso é uma grande mentira. Você, talvez como eu, conheça pessoas que são extremamente simples na sua cultura, não passaram por uma escola, vivem em uma casa muito simples, muitas vezes têm pais que com uma estrutura emocional desequilibrada, mas essas pessoas, mesmo no meio em que se encontram, são pessoas de caráter, são pessoas confiáveis, a despeito do meio. Por quê? Porque escolheram aquilo. Porque escolheram, a despeito das situações mais difíceis que se encontraram, ou que se encontravam, escolheram trabalhar, escolheram ganhar dinheiro honestamente, escolheram fazer o certo. Mas havia muita coisa que os empurrava para fazer a coisa errada. É verdade, mas eles tinham uma escolha. O que eu rebato de vez em quando é isso. Alguém diz ladrão e assassino, é fruto do meio. Eu digo, ladrão é uma escolha. O cara escolhe ser ladrão. Ninguém é obrigado a ser. O cara escolhe isso. Agora, qual foi a escolha de Sansão? A despeito, veja que a tese do meio cai exatamente nessa história de Sansão, com essa história de Sansão. Porque o meio em que Sansão cresceu era um meio que poderia conduzi-lo para o outro lado. Mas qual foi a escolha de Sansão? Ser mau caráter. Ontem, independentemente daquilo que você tem como visão social hoje, mas nós vimos algumas cenas na TV e no YouTube de jovens ali em São Paulo, e é bem possível que parte daqueles jovens eram de classe média, tocando fogo em lixo, depredando bancos, jogando bombas em policiais. Eles escolheram. Podem sofrer consequências sérias, alguns podem ser presos, mas é uma questão de escolha. Foi isso que Sansão fez. Veja, meus irmãos, Sansão foi um homem que teve condições físicas, ele tinha capacidade para isso. Ele matou um leão com as suas próprias mãos, venceu sozinho mais de 30 homens, teve condições por si mesmo, dada evidentemente por Deus, de vencer um exército de mais de 1000 filisteus. Tinha força e fez isso para arrancar um portão de ferro de uma determinada cidade. Ele tinha condições de dominar todas essas coisas que eu e você não teríamos, mas a despeito de ter condições de dominar essas coisas monstruosas, gigantescas, ele não tinha condições de dominar a si mesmo. A si mesmo. Ele não conseguia dominar a si mesmo. Ele não dominava os seus impulsos sexuais, ele não dominava a sua língua, ele não dominava as suas ações. Ele era uma pessoa muito parecida com alguns que nós temos hoje. Alguém que fala para depois pensar, né? Alguém que age, que faz para depois pensar. Não pensa antes de fazer, não pensa antes de falar. Inverte a situação. Sansão tinha essa característica. Ele não conseguia se dominar, ele não conseguia se controlar. Era um homem impulsivo, agindo a partir das suas emoções. Ele não conseguia se consertar. Ele optou por continuar assim. E por último, meus irmãos, nós aprendemos aqui com a biografia de Sansão
a respeito de um homem que gostava de flertar com o pecado. Observe, Sansão era uma daquelas pessoas que gostava de viver perigosamente, se arriscando o tempo todo. Mas por que isso? Por causa do excesso de confiança que ele carregava consigo. Ele pensava que era possível brincar com o pecado sem perder o controle. Ele achava que era possível brincar com a área sexual e não ser afetado por aquilo. Ele achava que era possível frequentar ambientes inapropriados sem ser atingido por aqueles que ali estavam. Ele acreditava piamente que era possível ter amigos maus sem serem influenciados por ele. Lembrando, em todas essas áreas ele caiu. Em todas essas áreas ele tombou. Agora olha para mim. Quantos de nós hoje, crentes em Jesus Cristo, quantos amigos que você tem, que talvez nem crentes são, se arriscam o tempo todo? Pessoas casadas, por exemplo, que tentam arriscar uma traição, imaginando que aquilo pode ser uma brincadeira apenas, e uma passagem momentânea, mas a esposa não vai descobrir, o marido não vai saber daquilo, a família não vai jamais descobrir que aquilo aconteceu. Deixa eu contar um caso para você. Há muitos anos atrás eu era seminarista ali em São Paulo, e uma das coisas mais tristes eu vi na minha vida. Ali havia uma família boníssima, casal, os filhos, e de repente a mulher é diagnosticada com AIDS. E não foi difícil descobrir como que ela contraiu aquilo. O marido havia saído com uma mulher, e lá ele contraiu e passou para a esposa. Ele achava que nunca ia ser descoberto. Brincou com fogo e se queimou. E quanta gente hoje, meus irmãos, faz isso? Quanta gente hoje faz isso? Sabe o que a Bíblia diz a respeito? Fugir das paixões da mocidade. No caso, Paulo dizendo a Timóteo, um jovem, mas veja, não são só os jovens que têm paixões, não são apenas os adolescentes. Os mais experimentados na vida o tempo todo estão correndo o risco de serem levados por suas paixões carnais, não necessariamente sexuais, mas em várias outras áreas. A Bíblia diz: se existir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tem coisa, gente, que não dá para enfrentar ou querer colocar a mão e brincar com aquilo, porque o problema vai surgir, o prejuízo vai aparecer, a consequência será grave. Em alguns casos, como foi no caso de Sansão, será irremediável. Sabe aquela situação que não tem mais volta? Isso pode acontecer. E a Bíblia diz: não flerte com o pecado, não brinque com Satanás, não brinque com as coisas que desagradam a Deus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, apontando e apenas apontando as 4 lições que nós aprendemos com essa biografia de Salomão. A primeira delas, com essa história, aprendemos que é necessário termos irmãos de confiança, amigos que andem conosco, que sejam com a gente. Veja, Salmo 1 diz que é feliz aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia está dizendo ali que é preciso tomar muito cuidado com as más companhias. Mas ela não está dizendo para você e eu andarmos sozinhos. Ela está dizendo para nós termos boas companhias. Boas companhias. E
Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, com essa biografia de Salomão, de Sansão, é que nós precisamos ter gente do nosso lado de confiança. Mas não fazer isso apenas pontualmente. É preciso andar com elas. Tê-las ao nosso lado o tempo todo. Segunda coisa que nós aprendemos, que nós precisamos ser dóceis no aprendizado. Precisamos ser pessoas ensináveis. Se o nosso coração é duro, eventualmente, se nós somos resistentes a opiniões contrárias, é preciso parar e pensar, talvez o outro tenha razão, deixa eu ouvi-lo. Deixa eu entender a outra visão, deixa eu compreender, deixa eu tentar compreender o que o outro está dizendo, porque talvez ele esteja certo. É preciso aprender a ouvir. É preciso aprender a se dobrar diante daquilo que efetivamente nós não conhecemos. Porque olha, para mim tem muita coisa que a gente não conhece. Hoje, na altura dos meus 53 anos, talvez mais experiente que alguns, mas muito menos do que outros, a minha convicção é que eu não sei quase nada da vida, não sei quase nada, diante de tantas surpresas que eu tenho, quando eu olho em volta e vejo coisas aqui a colar, partindo de pessoas ou de circunstâncias. E uma coisa eu já entendi, eu não sei quase nada, e eu preciso aprender. Eu tenho dito para alguns irmãos, inclusive mais novos na fé do que eu, mais novos na vida, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, olha, meu querido, minha irmã, meu irmão, eu tenho muito a aprender com você, porque eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu aprendo com duas pessoas dentro da minha casa, especialmente. Eu aprendo com uma pessoa chamada Davi e aprendo com uma outra pessoa chamada Daniel. Um tem 7 anos, o outro tem 4. Sabe o que eu tenho aprendido com eles? Muita coisa. Às vezes eu estou no carro dirigindo, e um de 7 anos diz, papai, você não pode fazer esse negócio não. Sabe o que ele está fazendo? Me ensinando. Me colocando no freio. Dizendo, olha, não é assim. Um garoto de 7 anos. É preciso aprender a ser dócil no aprendizado. E a gente aprende isso com essa história de Sansão. Terceira coisa que a gente aprende. Que é necessário nos corrigirmos quanto ao nosso caráter. E olha, deixa eu dizer mais uma coisa. Ninguém precisa apontar o seu erro. Ninguém precisa. Porque você conhece as suas limitações, você sabe onde você está. Ninguém precisa dizer para você, olha, isso aqui. Eventualmente, às vezes até é necessário porque a gente não está vendo. Mas via de regra a gente sabe. E como é que a gente vai corrigir o nosso caráter? Porque a gente precisa corrigir aqui e acolá. Há muita coisa ainda que precisa ser arrumada em nós. Existem algumas opções. Existem influenciadores digitais hoje. Existem alguns youtubers. Existem alguns livros de autoajuda. Todos esses instrumentos aí vão apontar algumas soluções para que você seja uma pessoa bacana. Para que você seja uma pessoa muito legal onde você estiver. Mas eu quero aqui, isso não é nenhuma novidade, não será surpresa para você, eu quero apontar aqui o melhor instrumento para consertar o seu caráter, que é as Escrituras Sagradas. Isso aqui vai arrumar de maneira definitiva aquilo que precisa ser consertado dentro de você, mas na minha vida também. A palavra de Deus. E por último, aprendemos com a biografia de Sansão, que é necessário ficarmos longe do pecado. É preciso manter uma distância de segurança daquelas coisas que desagradam a Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a nos mantermos fiéis, a nos mantermos saudáveis, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista emocional, vivendo sempre à luz daquilo que o Senhor diz, daquilo que o Senhor nos ensina. Vivendo à sombra da cruz e nunca longe dela, vivendo com os ouvidos abertos o tempo todo para entender e compreender a palavra de Deus, de maneira que ela entre no nosso coração e ali dentro ela cause a diferença que precisa causar no nosso comportamento, na nossa língua, no nosso pensar e nas nossas decisões. Diferente da biografia de Sansão,
Que a sua biografia seja uma biografia de dependência total de Deus e obediência a Ele. Que o Senhor nos ajude.